Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de junho, e o tema do estudo de hoje é Efésios, uma carta impregnada de Cristo. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje está em Efésios, capítulo 1, nos versos 9 e 10. Aqui o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como a carta aos Efésios pode ser resumida? Ela traz uma visão do plano divino centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e também o papel da igreja nesse projeto. Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Frase essa que acabamos de ler em Efésios, capítulo 1, versículo 10. E ele o fez criando a igreja como uma entidade composta por uma nova humanidade de judeus e gentios, como o próprio Paulo escreveu no capítulo 2, verso 14. Os crentes foram chamados a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento, conforme Efésios 3, verso 10. Como o texto de Efésios 1, verso 9 e 10, que lemos no início, proclama, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Jesus Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta a Jesus. Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento às muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que eles faziam parte da igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, que vem da expressão grega eclésia, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir a uma congregação local. Uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja e fez isso por meio de metáforas vívidas, 4 das quais desenvolveu em detalhe. Primeira, a igreja como corpo, como está escrito em Efésios 1, versos 22 e 23, capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 6, capítulo 4, do verso 1 a 16 e o verso 25, e o capítulo 5, versos 23, 29 e 30. Segunda metáfora, a igreja como edifício, um templo, o que está em Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Terceira metáfora, a igreja como noiva, como está escrito no capítulo 5, do verso 22 a 27. Quarta metáfora, a igreja como um exército, conforme o capítulo 6, do verso 10 ao 20. Finalizando, portanto, o estudo de hoje, é fácil perceber que cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. E você foi chamado por Deus para compor essa representação viva da Trindade aqui na Terra, que é a Igreja de Deus, que tem como sua doutrina única, pura, legítima e verdadeira a Bíblia Sagrada. Não tradições humanas, não tradições criadas pelos homens, mas pura e simplesmente o está escrito, a Santa Escritura. E ao finalizar, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 54. Um grande abraço e amanhã nos encontraremos para a realização do resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. Com a permissão do Senhor, nos encontramos lá.
O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.